Tá enquadrado, hein? Ele pega aqueles quadros ali e pega aqui. Ah, é porque bastante, é fisheye, né? Entendi. Bem amplo. Eu comprei essa lente porque eu gosto desse lance do fisheye porque ele replica o olho, né? Uhum. A curva do olho, é olho de peixe, né? Sim. A gente usa muito em skate. Tô ligado. Isso aí, esse kit aí. Aí eu falei, vou me apropriar disso porque eu sempre gostei, né? Muito bom. Leandrão, muito obrigado aí por vir. Um bom prazer ter você no Talk Show. E boa noite a todos, ou bom dia, né? A gente está gravando aqui porque é 9 horas já, 8h30 de uma quarta-feira, logo depois do Kaizen Lab, que o Leandrão pôde acompanhar aqui com a gente. É Fusetti, né? Leandro Fusetti. Legal. Isso. E hoje a gente está começando mais uma série, então a mudança, essa é uma nova experimentação que a gente está trazendo, até acho que a 4ª temporada, eram temporadas, o que fazia a gente ficar fechado, né? Agora a gente pensou nessa ideia de fazer séries, o que liberta a gente, melhor essa palavra, liberta a gente de experimentar temas variados. Então a gente está aí com algumas séries chegando e essa é uma série que a gente acabou de pensar, né, bicho? Perfeito. A gente pensou numa série que faz sentido, baseada na nossa experiência juntos, o que nos uniu, né? Foi uma busca parecida, mas baseado no que o Leandrão fazia e ainda de certa forma vem fazendo na carreira, e versus uma oportunidade interessante que a gente viu aí de compartilhar algo que possa ajudar, né? Ótimo. Então a gente vai chamar essa série de GPs ágeis ou Project Managers ágeis, agilistas, né? A ideia é a gente trabalhar o tema de transição ou transformação do papel do Project Manager, do gestor de projetos, em um papel de um gestor de projetos ágeis, né? Um gestor ágil, talvez, algo que incorpore ou transforme e ajude, né, todas as pessoas que têm esse papel hoje transformarem, fazerem essa passagem aí, né? A transição, né? A famosa transição, né? Então, isso aí, bem-vindo e se quiser se apresentar aí. Obrigado. Pessoal. Obrigado pela oportunidade, Bruno. Fazia tempo que a gente já queria gravar isso daí. Nunca deu muito certo, mas a gente fez dar certo, né? Tô batendo na mesa aqui, não sei se... De boa. Não tem corte, né? Não tem corte. Direto. Só tem corte nas transições da bateria, que a câmera tem que pausar a cada 10 minutos. Tá certo. Tá bom. Beleza, pessoal. Meu nome é Leandro Fusetti. Eu sou gerente de projetos na IBM, tanto de projetos tradicionais, ágeis ou híbridos, né? Mas recentemente puramente ágil, né? É daí que veio o Agile Project Managers, né? Ou agilistas, né? Um pouquinho da minha história, eu fui técnico, né? E depois fui para a área de gerenciamento de projetos, onde na área de gerenciamento de projetos eu comecei com um estudo tradicional mesmo, né? E depois de já um tempo trabalhando com projetos no modelo cascata tradicional, daí tem um grande mentor meu, o Rodrigo Anami, né? Colega de longa data aí, de IBM. Ele me apresentou a agilidade e aí eu comecei a estudar, né? E desde então, uma vez ágil, é muito difícil voltar, né? Mas eu ainda falo que tem um pouco de PM híbrido, né? Gerenciamento de projetos híbridos, porque na verdade muita gente ainda está numa fase de transição, né? E muitas áreas ainda demandam esse modelo mais tradicional de coisas, né? Mas se a gente for ver bem, o modelo tradicional ele já vem de épocas de revolução industrial, de controle e de escolas de administração que dizia que tudo tinha que ser medido e controlado, né? E é verdade, assim, de certo ponto você precisa ter medições, mas as medições corretas, né? Perfeito. E conforme você foi crescendo e medindo cada vez mais coisas, então foi construindo esse modelo
de querer prever tudo e que, na verdade, é falho, né? Tem uma grande falácia nisso, na verdade, né? Então, quando você começa a ter contato com essas questões de agilidade, né, no gerenciamento de projetos, você começa a desconstruir essa visão mais tradicionalista e muito tentar ser muito preditivo, né? É muito difícil isso. Na verdade, as coisas não são assim, né? E daí vem toda a filosofia que vem de lá do manifesto, né? Mais vale as mudanças do que seguir um plano, né? Porque a gente sabe que a cada semana, a cada quinzena mudam as prioridades. Então essa é a grande transição, né? E, cara, se eu me deixar falar, eu vou ficar falando aqui o tempo inteiro, hein? Mas se você tiver perguntas ou quiser fazer inserção, não, mas é isso aí, vai fica à vontade. É uma oportunidade grande de a gente refletir sobre os porquês de tudo, né? Uma coisa que você me fez pensar é que se por tantos anos houve uma busca por fazer previsões, a gente sabe que isso é muito difícil de se concretizar como previsões corretas ou coerentes. Justo. Por conta das complexidades humanas, numa era onde em 24 horas as coisas mudam, isso se torna ainda mais inviável. Isso. Então acho que é aí que a gente começa a conectar. Isso é um porquê muito forte para você, pelo que eu entendi, né? Sim. Isso é uma coisa que te mostrou e falou, faz sentido. A tamanha quantidade de incertezas que tem, né? E a gente pode ficar falando aí, ou repetindo jargões e tal, de mundo VUCA, etc. Mas a gente tem que mudar as formas de gerenciar projetos, né? De fato, né? Tem uma metáfora que a gente estuda em gerenciamento de projetos ágeis e também outros colegas, tem um cara que abriu a cabeça muito, tudo bem mencionar o nome dele aqui também, né? O Juan Barnabó, é um cara fantástico sobre agilidade, né? E ele fala muito, tanto ele quanto lá na literatura também, do termo de antigamente você mira e depois você atira, né? E hoje, na verdade, a gente muda isso. A gente atira primeiro. Ups, um quadrinho ali. E depois mira. Faz sentido isso ou não faz? Você primeiro atira e depois mira, né? É a metáfora balística em que você vai calcular, você mira e atira, né? Então você vai calcular a velocidade do trajeto, velocidade do projétil, peso, a distância, peso, vento, se o alvo está em movimento, isso é tudo preditivo. Quando você ainda é regido pelas leis da física, talvez dê certo, né? Mas quando você lida com intempéries humanos ou complexidade de projetos não tácitos, né? Muito soft, subjetivos, né? Muito subjetivos, você precisa, na verdade, já se trabalhar de uma forma que você vai ter que adaptar. Então, é mais próximo de uma metáfora de um míssil, em que você tem o radar que você detecta que está se aproximando alguma coisa e você dispara um míssil. E a cada momento ou a cada ciclo ele vai lendo o ambiente, vai lendo o alvo e vai se ajustando, e vai se ajustando, e vai se ajustando, e vai se ajustando até atingir. Interessante isso aí. Né? É bem bacana, eu achei. Metáfora, né? É uma metáfora bem interessante. Quando você fala, primeiro você atira, depois você mira, não faz muito sentido, né? Mas daí é uma metáfora apenas para valorizar as mudanças. Isso ajuda a abrir a mente. Metáforas e analogias eu adoro, né? Sim. Uma das analogias ou comparações que me ajudou a fazer o clique, ou me ajuda, né? Qual que seria um animal ágil? Um exemplo de um animal ágil. Um animal ágil?
baseado na questão de correção de curso. Porque isso o que o Míssil está fazendo é correção de curso. Qual seria um exemplo de um animal ágil, na sua opinião? Na minha opinião, olha, eu acho que um coelho é um animal ágil. Ele muda rápido. E sabe por quê? Porque muitas vezes um leopardo, uma chita não consegue pegar ele, eventualmente. Aí seria ela tá vindo lebre. tão rápido, lebre, que seja, mas quando ele muda, passa reto, ele não consegue pegar. Interessante, hein? E por que eu fiz a provocação? Porque eu vi num set de comédia de palco, um comediante falar que o animal mais ágil do mundo é a chita. No sentido de mudança de curso, mas é muito legal que isso conecta com esse exemplo, que eu já vi no Discovery Channel, essa cena que você descreveu. Eu vi já a lebre, no caso, né, conseguindo desviar e fugir de um felino. Mas os felinos, por definição, são os animais mais ágeis do mundo. E aí, se você imaginar uma chita caçando, e ela tá correndo a 120 por hora nessa direção, e do nada ela vira, agilidade. É o iceberg, Titanic, lancha, Titanic bate, a lancha vira. Eu acho muito legal. Quando a gente fala de porque mais agilidade ágil, não é a velocidade. Não. É que a brincadeira sobre os animais é porque a chita consegue mudar de curso mesmo estando a 120 por hora. Sim. A lebre talvez não consiga correr tão rápido, mas ela consegue escapar de um animal a 120 por hora. Então ela também tem uma pontuação alta. Mas obviamente quando nesse exemplo, nessa brincadeira, quando o rapaz falar que o animal mais ágil do mundo é o felino, ele não está falando de agilidade de negócios, ele está falando de agilidade física mesmo. Tá certo. Mas é uma analogia que ajuda a gente a refletir sobre isso, né? A questão de tecnologias emergentes e disruptivas que podem colocar o seu negócio de uma hora para outra, transformar e deixá-lo obsoleto. Falando dessas analogias de balístico e tal, não sei o quê, é muito isso então da transição de gerente de projetos tradicionais para o ágil, né? Porque quando você tenta fazer esse modelo preditivo, é a mesma coisa que você perguntar pro seu filho assim, o que você vai querer almoçar daqui até quando você tiver 20 anos. Uau! Entendeu? O que você vai querer de presente de aniversário daqui até 20 anos? A maturidade que ele tem hoje, ele não consegue decidir daqui 10 anos, 15 anos, 2 anos, que seja. E ele pode até decidir, mas vai errar. Então, não vai. Genial, as prioridades vão mudar, os interesses vão mudar. Se a gente continuar trabalhando com modelos tradicionais, né, é a mesma coisa que a gente chegar para os nossos clientes e falar assim, o que você vai querer almoçar até o fim do ano? E o pior, a gente cobra eles pela mudança. Né? Eles não têm a maturidade, eventualmente, de saber o que eles vão almoçar daqui julho do ano que vem, né? E se ele decidir mudar, a gente vai cobrar ele ainda pela mudança de um formato que a gente forçou ele a criar. Você entendeu? Então, você ter níveis adequados de planejamento em momentos adequados, né? Um release plan, depois o sprint plan e assim por diante, é o mais próximo do que você consegue talvez tentar estimar, né, num horizonte menor, e muito também baseado no empirismo, né, no que você aprendeu das iterações passadas, né? Então você sabe se o time está, ou pelo menos você tem uma ideia, né, se o time vai estar super alocado ou talvez subalocado, ou você sabe também, se você tem um grau de incerteza maior, você talvez diminui um pouco a questão de subalocação. Isso, na verdade, é um paradigma muito grande de mudança no ponto de vista de gerenciamento de projetos tradicional para gerenciamento de projetos ágeis, né? É saber lidar com esse empirismo, né?
E é interessante ainda você ver, porque mesmo é uma coisa do ser humano, na verdade, né? Essa transformação. Porque quando você vê as metodologias clássicas, que nem PMBOK, né, que é suportado pelo PMI e que está se transformando também, sim, suportando a agilidade hoje em dia, mas mesmo se você olhar o PMBOKs mais antigos, eles falam assim, lições aprendidas, certo? Não tem nenhum lugar menção no PMBOK que as lições aprendidas tinham que ser feitas só no final do projeto. Você podia fazer lição aprendida a qualquer momento e implementar as mudanças a qualquer momento. Por que a gente fazia só no final do projeto? Interessante isso, hein? Por uma ânsia de querer dar resultados e querer controlar tudo e querer... Você entendeu? É um controle ilusório que a gente tinha, assim, não tinha na verdade. Né? Por ser ilusório. Né? Também dizia lá no PMBOK, mesmo nas versões antigas, Rolling Wave Planning, que significa eu vou planejando conforme eu vou progredindo. Também não fazia isso. A gente tentava planejar tudo à frente, né? Então é uma ânsia por um controle ilusório que não existe, né? Então quando a agilidade traz essa questão dos níveis de planejamento adequado, nos momentos adequados, né? Ele justamente quebra esse paradigma, né? E eu acho que esse é um dos principais pontos de transição de um PM tradicional para um PM ágil. Eu diria um dos principais pontos de dificuldade? De dificuldade, Ele vai ter que se desconstruir, ele vai ter que se desconstruir e se reconstruir. E isso normalmente onera muito o cérebro, né? Você quebrar seus paradigmas e tudo mais. São crenças. Crenças, valores e hábitos. O hábito, ele foi repetido tanto que aquilo ali se torna uma crença absoluta. E dói. Dói porque a gente não sabe, não consegue enxergar outra coisa, porque é a essência, né? Quando você estava falando, eu pensei no seguinte, essa questão de redução, a redução do planejamento em lotes menores permite hoje que a gente reduza a margem de risco. Se a gente vai fazer um planejamento de 80 itens de um backlog, a probabilidade de a gente errar 20 é muito maior do que se a gente for planejar um backlog de 2 semanas, que a gente vai pegar e puxar aí no máximo 4, 5 histórias. Justo. Ou 4, 5 itens, né, de backlog. E aí, é só uma pergunta rápida, claro. O que o PMBOK diz sobre gestão de risco? E se isso não serviria como um caminho para usar o conhecimento que vocês têm de gestão de risco, que eu acredito que seja forte lá, para usar esse conhecimento para tentar comparar os benefícios do pequeno versus o longo prazo? Excelente ponto. A gestão de riscos no PMBOK, ela realmente é muito forte. Tem até certificações específicas sobre risco e tudo mais. Certo. Mas ele visa, na verdade, você catalogar e monitorar triggers o tempo todo, certo? Os gatilhos dos riscos, o que vai disparar efetivas ações para trabalhar em cima daqueles riscos. Tá. Aquilo onera um monte de gente, na verdade. Todo risco tem que ter um owner, todo risco... Na agilidade, a tratativa do risco ela é muito mais pronta, muito mais prontamente atendida, melhor dizendo. Porque as ações dos riscos, elas continuam também tendo as identificações, as categorias e tudo mais, mas eles se tornam itens do backlog. É o que a gente chama, por exemplo, de backlog ajustado pelo risco. Então, se existe um determinado risco, ele precisa ser mitigado, a gente acrescenta de cara um item no backlog, dentro de uma prioridade, respeitando as prioridades, respeitando
hierarquia do backlog, né? E o cliente envolvido, né, com o Product Owner, etc., ele está comprando a resposta daquele risco junto e você trata ele de imediato na interação seguinte ou durante o Sprint Plan que você já está trazendo ele para ser mitigado, para ser resolvido, né, de pronta ação. Então, as respostas aos riscos do ponto de vista ágil, eles são muito mais prontamente atendidos do que no modelo tradicional, que a gente tem que ficar monitorando e não, às vezes sabe ou não se vai entrar naquele escopo de trabalho e vai disparar todo um replanejamento e assim por diante, né? É um pouco de novo da filosofia também de aceitar as incertezas, né? E você priorizá-las, trabalhar essas incertezas, essas repriorizações de forma constante, né? Então, esse é outro ponto também que pega muito eu acho até que corrobora na adoção, na transição de um PM tradicional para um PM ágil, né? Porque toda essa questão de controles, né, é muito também por ser avesso a riscos, né? Então, você ter uma tratativa mais pronta dos riscos com agilidade, isso normalmente soa bem, né? Para um PM, para um gerente de projetos. Interessante, né? Eu tô com várias perguntas, várias coisas na mente aqui. Isso é outra coisa, outra busca como parte estrutural aí do modelo do talk show. Tá pivotando. É que lá atrás a gente já tentou fazer isso, né? A gente tentou limitar, mas é que a gente estava fazendo? A gente estava falhando no primeiro valor do manifesto, que a gente estava priorizando as ferramentas em detrimento às pessoas e as interações. Ou seja, a gente estava olhando para o que o YouTube queria que a gente fizesse. YouTube você tem que fazer 8 minutos, senão... Viu? Tem um monte de canal que os caras fazem 40 minutos e tem view. Eu acho que é muito mais o conteúdo, né? Justo. Só que o que importa, se uma pessoa assistir e ajudar, cara, pronto. Se valeu para um. Então eu não quero engessar ninguém que vem aqui, porque o conhecimento que vocês trazem é muito rico, cara. Você está falando sobre risco, sobre como isso pode ajudar os GPs, né, os PMs. Eu falo GP porque agora eu acabei adotando essa nomenclatura aqui em Sampa. Mas na IBM era PM, PMB, né? Aqui é GP. Mas para a gente ajudar, para que de certa forma essa questão do conhecimento de gestão de risco possa ajudar. Justo. E aí, quando você estava falando sobre isso, eu fico imaginando o tamanho do desperdício de tempo que a gente normalmente... e eventualmente teria num projeto de 2 anos de tanta gestão de risco. Sim. Porque quantas vezes essas ações foram realmente efetivas? Eu não sei exatamente quando foi, mas conheci uma galera do PMI, São Paulo, muito legal, pessoal muito legal. A gente fez um trabalho juntos e conversando com eles tal, eu não fiz mesmo. Eu comecei a estudar na IBM, o PMBOK, e nunca conectou comigo. E eu acho que agora eu descobri por quê. Porque na época que eu comecei a estudar, eventualmente ir para a linha do PMBOK, PMP, né? Qual que é a diferença entre PMBOK e PMP? PMP é a certificação. PMBOK é o livro. PMBOK é o livro, é o corpo de conhecimento. Então eu estava cogitando nessa linha, porque eu não queria ser gestor de pessoas onde eu estava. Só que nesse momento que eu comecei a cogitar fazer isso, eu já vinha de muitos anos trabalhando com Six Sigma. E quando você trabalha Six Sigma, você trabalha desperdício. Sua vida se torna olhar para desperdício. Então eu comecei a estudar e eu acho que por conta disso eu não consegui me adaptar. Porque é muita regra, né? E essa regra demanda muito investimento de tempo na gestão do projeto, porque é muita coisa. E eu via muito desperdício ali. É muito planejamento inicial, né? Sim. E aí, querendo ou não, você está investindo, dinheiro isso. Exato.
É o tempo das pessoas, é investimento para um plano que, de novo, você está falando assim para o seu filho, o que você vai querer ganhar daqui 20 anos, né? Aí o plano fica tão custoso e tão, entre aspas, perfeito, digamos assim, que quando depois um estagiário, digamos, durante a execução do projeto propõe uma mudança, aquilo fere o ego de muitas pessoas, né? Bom ponto. Fere o ego de muitas pessoas, né? E na verdade, assim, é outra questão do valor do manifesto também. Mais importante é a interação entre as pessoas do que os processos e ferramentas, né? Então, assim, não significa que a agilidade não vai ter planejamento. Claro que vai. Mas são planejamentos adequados nos níveis adequados, nos momentos adequados. E dentro do cenário que aquela organização está. Né? Já trabalhei em organizações com 150 pessoas dentro do mesmo produto. Hoje, 25. São cenários muito diferentes. Sim. Então, uns demandam release planning, outros não. Justo. São adaptações. Sempre você tem que adaptar ao que o time, se você está valorizando pessoas, ao que o time melhor se adequa, melhor produz, etc. Você até pode propor coisas e tal, fazer experimentos e tudo mais. A gente faz bastante isso no gerenciamento de projetos lá, nos projetos que têm a liberdade ou têm a autonomia de implementar um pouco mais das práticas ágeis, né? No projeto que eu trabalho hoje, tem um pouco dessa autonomia, então a gente implementa razoáveis coisas, assim, bastante coisas até, né? Legal. A gente adota bastante Scrum, tem Release Plan, né? Tem as cerimônias, tem a valorização das pessoas, né? Mas não é prescritivo. O Scrum ele pede para ser prescritivo, mas a gente tem que se adaptar à melhor condição do time, né? E na condição de gerente de projeto agilista, a gente tem que incorporar muito essa questão dos valores do manifesto, né? E a gente escuta falar muita terminologia, muita coisa por fora, né? De diversos temas de agilidade e tudo mais. Nesse estudo, nessa jornada de transformação de PM ágil de PM tradicional para PM ágil, eu tentei buscar um pouco mais as raízes da coisa, né? Então eu li lá também o livro vermelhinho, né? Polêmico. Do Scrum, né? E aí capa lá que a gente brincou no LinkedIn outro dia. E lá tem uma coisa assim que a gente vem muito formatado nas stand-ups, por exemplo, nas reuniões daily scrums, né? Reuniões diárias, que fala o que você fez ontem, o que você fez hoje, o que você vai fazer, que você vai fazer hoje, que tem algum impedimento. Na verdade, a pergunta original é um pouco diferente disso. Causa um impacto impressionante, né? Ele fala: o que você fez ontem para ajudar o time a concluir o objetivo da sprint? Exatamente. O que você vai fazer hoje para ajudar o time a atingir o objetivo da sprint? E tem alguma coisa que está te impedindo que o time ou o Scrum Master, né, possa te ajudar? Né? E que possa impedir o time a atingir a meta. Justo. Essa pequena semântica diferente, né? Esse adendo, muda a forma das pessoas se portarem dentro do projeto, né? E que elas compartilham, porque não é tudo que a gente fez que ajudou a meta. Justo. E o hábito de falar da meta, o objetivo da sprint, faz com que a gente passe a focar mais em itens e atividades que vão ajudar nisso. Isso. E ajudar o time. A gente quer uma equipe trabalhando em time, em conjunto. Olhando para a mesma coisa. Justo. A gente não quer simplesmente, no modelo tradicional, que fica assignando pessoas a tarefas e acabou. Isso. A gente não quer um time de futebol, outra metáfora, né? A gente não quer um time de futebol, cada um jogando com uma bola.
A gente quer, na verdade, talvez uma ou duas, talvez prioridades, 3 no máximo, mas que se um pede ajuda, a galera se reúna para ajudar esse cara a concluir aquele objetivo, né? Se a gente assigna todo mundo está alocado 100% e todo mundo tem atividades e datas e horas de começo, horas de fim, por que eu vou ter que conseguir ajudar o meu colega? Eu estou ocupado com o meu aqui, eu ainda estou me ferrando. E a gente quer que... Então o fomentar o objetivo e que o pessoal trabalhe em equipe, né? Isso. Então é uma construção do time, né? Então é muito cômodo às vezes também para alguns gerentes de projeto simplesmente assignar tarefas, associar tarefas às pessoas e depois ficar cobrando o resultado daquilo. Cara, de que forma esse GP está ajudando? Aonde que você está valorizando as pessoas em primeiro lugar? Você entendeu? É profundo. E por outro lado também, as pessoas, o time, ele vai estar comprometido com aquela tarefa? Pode até estar comprometido por questão de coerção, mas não é o que a gente quer. A gente quer o time comprometido por paixão, por vontade, certo? Perfeito. Se ele está então cumprindo uma atividade porque ele está sendo mandado, se errou, se aconteceu algum problema, ele fala assim, você que mandou. Exato. Né? Ele não se torna responsável, ele não se sente responsável por aquilo. Ele não sente parte do projeto. Perfeito. Então, essa transição de gerente de projeto tradicional para gerente de projeto ágil, o primeiro aspecto tem que gostar de pessoas, né? Tem que valorizar as pessoas. E por isso para as pessoas. Para as pessoas. Por isso que vem muito da internalização do manifesto. Eu concordo. É onde tudo nasce e é a semente ideal para que as coisas floresçam, né? Claro. E imediatamente tem uma série, pegando um projeto do zero, tem uma série de momentos que a gente percebe pessoas tentando servir ao seu próprio objetivo, o que aquela pessoa precisa reportar para alguém e entregar, e não pensando do lado do time, né? É muito legal. Muda todo o conceito até de avaliações, de performance, de perceber valor, de tolerar falhas e tudo mais. Essa transição, felizmente então o PMI está reconhecendo isso, né? De versões anteriores ele já deu um foco um pouco maior em pessoas, depois agora está dando um foco um pouco maior em agilidade, né? Então é muito pelo contexto que a gente vive hoje. Então é muito importante que o Instituto está mudando isso, está se propondo modernizar. Concordo. E está use da influência dele para contaminar mais pessoas, para contagiar, inspirar mais pessoas. Isso, que pelo menos produtos digitais a gente sabe que vai ter uma interatividade inerente, uma necessidade que vem muito da competitividade, da concorrência e dos usuários. Então ele vai demandar uma vida, né? Mínima. Então não acredito tanto que esse conceito de começo, meio e fim vai se perdurar para sempre. Então talvez falar um pouco menos de projeto, um pouco mais de produto ajude na transição. Sim. No desapego. E mesmo tendo ou não início, meio e fim, na verdade o que determina o fim às vezes é atingir um determinado objetivo de negócio, né? Legal. Com as N mudanças que venham a ser necessárias que corroborem para atingir aquele objetivo. Ou justifiquem. Né? Ou justifiquem. E daí poderia ser considerado um fim do projeto. Mas nada impede de ter mais evoluções ainda e atingir outros objetivos. Isso. Né? Maravilhoso, isso, né? E além dessa jornada, você disse que está dedicado então como agilista mesmo, né? Isso. E aí você comentou um pouco quando a gente se encontrou que
que você está numa nova missão, está numa... Conta um pouco pra gente sobre isso, achei fantástico. Quando eu comecei a estudar agilidade e tudo mais, né, eu senti muita necessidade de criar alguns modelos de treinamento para também compartilhar isso com outros gerentes de projeto, outras pessoas que têm seus projetinhos nas suas áreas e também gostariam de aprender um pouco mais. Então, junto com o meu mentor e mais uma outra colega lá da IBM, que é a Silene, a gente construiu um material para gerenciamento de projetos ágeis. Fantástico. E aí houve assim, a gente já rodou algumas turmas, tem sido muito bacana, né? E depois o pessoal de educação corporativa, eles já estavam buscando novas formas de promover alguns treinamentos. E a gente fazia isso por vontade própria, sem ganhar nada para isso. Por prazer mesmo, por querer compartilhar aquilo, né? Com querer facilitar para outras pessoas, né? Partilhar essa experiência também, né? Dar meios para eles se transformarem também, né? E daí o pessoal de educação, então eles buscaram algumas pessoas dentro da companhia que promoviam treinamentos e buscaram também no mercado, né, uma escola de educação, né, para ajudar a melhorar formas de educar as pessoas e tal. Tem tudo aqueles fundamentado bastante em conceitos de andragogia, que você comentou em outros vídeos e tudo mais, né? E uma coisa muito forte que foi mencionada lá, que eu peguei muito para mim, né? Que a gente estava conversando há pouco, a troca de experiências em sala tem que ser muito rica, né? Então eles desconstroem a visão da palavra aluno, né? Aluno, na origem da palavra, ela significa o ausente de luz. E, cara, isso não é verdade. Como se o aluno é a pessoa ausente de luz e toda a luz vem do professor. Isso não é verdade. O professor, ele pode ser um facilitador, alguém que está compartilhando experiência e tudo mais, mas cada um tem o seu contexto, sua vivência, e vai tentar melhor adaptar aquele conteúdo que está sendo apresentado para a sua vivência, né? Então, essa nova forma de educação corporativa está vindo muito forte. Muito né? legal. Muito bacana isso daí. Fantástico. Então, é uma transição que está acontecendo para mim, né? Eu estou indo para uma área de educação corporativa agora, né? Formal isso? Para projetos, promover projetos de educação, Que né? legal, cara. Mas eu vou tentar, né, continuar dando as aulas também, né? Sim, sim. Compartilhar isso daí, que é onde traz muita satisfação pessoal também, né? Eu compartilho. Você comentou um pouco mais cedo que depois, quando a gente vira a chave, né? Quando a gente entende, não sei se você entende ou conhece agilidade, não lembro a palavra que você usou, mas que eu conectei imediatamente, quando a gente se cruza com agilidade e a gente entende isso de alguma forma no nosso âmago, a gente sente uma urgência, a gente sente uma urgência natural em querer compartilhar isso com o mundo, porque é tão interessante, foi o que aconteceu comigo, virou propósito, porque eu vejo uma oportunidade muito, muito valiosa por trás da agilidade, que é o de promover melhores ambientes organizacionais, mais saudáveis, etc. E é mais ou menos nessa linha, né? Você percebe o poder da coisa movendo o ser humano para fazer isso de forma que eu fazia de graça. Dá uma... Você começa, no fundo, uma vez me perguntaram assim, o que você acha, como que você resume numa frase assim, né? E, cara, eu acho que no fundo é entregar mais valor com menos calor.
né? Você Então, que inventou isso? Não, eu vi também em outros lugares, mas no fundo Muito é isso. legal, mas no cara. fundo é isso. Muito né? legal. Porque é uma forma de promover o trabalho em equipe de fato, Sim. né? Métodos para promover o trabalho em equipe de fato, né? Sim. Desconstruir modelos e reconstruir de forma mais saudável. E então realmente entrega valor de fato e também diminui o calor. Não significa que não vai ter, né? Ser humano, né? Mas diminui o calor, né? Os atritos e a forma de interação se torna mais rica, né? Interação entre pessoas. E é muito bacana, eu acho que a agilidade é muito isso mesmo, é entregar mais valor com menos calor. Fantástico. Leandrão. Obrigado à empresa de educação, eu não sei se eu posso falar o nome aqui, mas... Acho que pode. Você pode? A Mastertech. Não sei, acho que deve, né? Se for pelo canal, você deve falar. Porque é o tipo de coisa que a gente busca, assim como a gente divulga a Emergir, por exemplo. Justo. Ou Software Zen. São empresas ou processos de aprendizagem inovadores. Quanto mais a gente descobrir, mais a gente compartilha. Cara, a gente estava falando Os alunos... Edu Scrum, isso. Né? O professor, ele assume um papel de Product Owner. Ele organiza, então, prioriza o backlog das atividades que tem que serem feitas, serem desenvolvidas. E ele atua como um coach da sala, né? Ele divide a classe em turmas e tudo mais. E daí as turmas vão lá no seu backlog, tem os seus post-its, elas puxam os experimentos, as atividades que elas precisam desenvolver. E daí isso gera muito comprometimento, né? Porque eles sentem que eles estão trabalhando em equipe, né? E então os alunos, eles se portam não simplesmente preciso fazer uma tarefa de casa porque está sendo mandado. Perfeito. Mas porque eu puxei aquilo lá para mim e a gente vai trabalhar em equipe isso daqui, a equipe precisa disso. Então gera o sentimento de participação, né? E não simplesmente de ouvinte, como um aluno que só o professor tem a luz. Claro que o professor, quando ele entende as dificuldades, ele faz ele tenta resolver aquele impedimento, ajuda os alunos a desenvolver a matéria e tudo mais, e passar por aquele obstáculo, mas os alunos, eles mesmos puxam as atividades para serem trabalhadas, né? Então esse foi um exemplo muito bacana de onde, por exemplo, a agilidade pode contribuir em outras áreas que não só a área de TI, né? E não só a área de software, né? É claro que a gente, né, não tem assim, um background de educação muito profundo, né, para realmente entender bases filosóficas da educação nisso daí. Isso. Mas é uma forma de promover interações que a agilidade ajuda, né, em diversas áreas. É fantástico. Que nem a gente falou da primeira vez, esse tipo de história eu comentei com você, eu ganhei o dia só de saber que isso existe. Porque isso é um exemplo maravilhoso de como a gente pode usar coisas tão simples para fazer o bem, né? Para evoluir coisas que já mudar paradigmas. Tem um cara que trabalha o paradigma da educação e ele diz que precisamos de uma revolução na educação. Ele diz que nós temos uma crise climática na educação. Então, o que esse cara está fazendo na Holanda é muito inspirador. Eu comentei isso. Esse tipo de gente muda o mundo, né? E é esse tipo de história que eu quero achar. E fantástico, a gente... Muito legal. Olha como isso funciona bem, né? É só uma conversa, mas é uma conversa que se a gente não tivesse feito aqui, quantas pessoas não iam ter a oportunidade de conhecer tudo isso que você trouxe, que é formidável, essas iniciativas das empresas de trazer educadores de fora e formatos novos. E, é fantástico, isso não tem preço. É muito bom. Muito bacana. Leandro, cara, foi um prazer enorme. Cara, eu que agradeço. Muito obrigado pelo seu tempo e pela dedicação. Que isso, eu agradeço o espaço, fico muito feliz de compartilhar.
Fazia tempo que a gente estava tentando já fazer esse talk show. Faz tempo, né? 2 anos. E felizmente deu certo, acho que foi muito bacana poder compartilhar com todo mundo. E se tiver mais pessoas eu te indico também. Isso, por favor. Gostaria de encerrar com um feedback para você, mas é uma coisa que eu vou compartilhar com o pessoal, porque é o que eu busco, que é a questão da essência, né? Eu não sei dizer o que é ainda. Falei pro Edson, que estava aqui na semana passada, e falei pro Harlan, vou falar para todos os convidados. As pessoas que eu estou trazendo têm uma coisa na essência. Desde o primeiro dia que a gente conversou, eu senti isso lá com você. Eu falei sobre o Steve, falei sobre o Juan, eu convidei o Juan para vir também, que é tipo inspiração total para mim, me ajudou a abrir a mente. E a essência, eu senti isso em você lá atrás. Eu não sei dizer o que é, mas as pessoas que conseguem fazer essa mudança têm alguma coisa ali dentro, uma predisposição, sabe? Mindset é uma predisposição para um determinado comportamento. Essa é a definição do dicionário, antropológica talvez. Eu vi lá, fui lá porque eu queria saber o que era. O mindset é isso, uma predisposição para um determinado comportamento. Olha que interessante. E você tinha já. Isso é muito poderoso. Eu acho que as pessoas podem construir isso, na verdade. É só querer. Nos meus treinamentos eu costumo falar assim, você pega o manifesto e você olha aquilo lá. E aí vai demorar para você internalizar aquilo lá, mas se você tem lá no seu lugar de trabalho e tudo mais, vai tomar uma decisão, eu tô mais pro lado esquerdo ou tô mais pro lado direito? Qual é o que está pautando a minha decisão? No começo talvez pode ser um pouco forçado, mas depois vai internalizando até absorver um mindset. Aí quando vira a chave, você não consegue mais voltar para o tradicional. E aí que eu acho que vira predisposição, né? Se torna o teu. Eu concordo. Muito bom. Aí é dica. Muito bom. É isso aí, bicho. Beleza? Valeu aí Obrigado, velhinho. pelo tempo. E até mais para todo mundo aí. Obrigado pelo tempo de vocês, por acompanhar o episódio. E até a próxima. Boa noite. Valeu, pessoal. Valeu. Homenagem ao Nelson. Aí, Nelson. Da hora. Abraço. Boas noites. Tem que conversar um pouquinho pra encerrar. Então, esse finzinho eu sempre deixo. Fica Aumenta engraçado. o som. Entendeu? Já tá ligado. Vamos ver aqui, né? Eu torcer pra ter dado tudo certo. Pegamos até o fim.